clica nos... Ah, já começou a gravação. Começou, mas por que o meu ficou pequenininho agora? Viu? Só um pouquinho, gente, que nós já estamos... Tá bom. E, Gi, coloca o pin em você também, se você quiser. Ou na Aline. Ou na Aline, né? Porque daí aparece você. Pronto, todo mundo vê, todo mundo ouve. Todo mundo está feliz. É muito bom, porque a gente vai falar de coisa boa hoje, que é passe, né? A gente fala para as crianças que é uma chuvinha de amor, que é uma chuvinha boa de amor, e realmente a gente tomou passe aqui, eu e a Aline, a gente trocou e a gente sente mesmo essa chuvinha. Hoje o Manuel está pedindo o link. Oh, Jesus, Tabata, Manuel tá Eu posso pedindo mandar, link. pode deixar, mando sim. Pode fazer. Só aumentou lá. Só um minutinho. Pronto? Pronto. Pronto, tá todo mundo ouvindo e vendo, certo? Então tá, a gente vou pedir desculpa aqui pela tecnologia, mas vamos pegar a essência, né, que a gente vai falar de passe. E aí, é o significado, o que é o passe, né? É o significado profundamente belo do passe, é a doação de alma para alma. Que no final das contas, a gente vai ver que é isso que importa. Óbvio, tem muitos preparos antes. Tá aqui a câmera, tem muitos preparos antes, tem um monte de coisa que a gente tem que seguir, que a gente vai ver aqui, não é simplesmente, né, boa vontade, mas isso é o passe, é a doação, que vai de alma para alma. E aí não tem como a gente falar de passe se a gente não falar de magnetismo, né, que a gente já estudou magnetismo aí, então eu vou dar só uma pinceladinha aqui para vocês. Lá os egípcios e os gregos, né, eles já tinham essa arte de curar através das fricções magnéticas. Em Roma, a saúde também era recuperada através das operações magnéticas. Eles adormeciam as pessoas atacadas de frenesi, né? E frenesi é um entusiasmo delirante, uma loucura, é um descabimento, é um too much, sabe? Quando a pessoa tá assim, demais, né? Delirante, muito entusiasmada. Simão o Mago, ele soprava nos epiléticos, e a gente vai ver um pouquinho sobre o sopro curador, né? E o mal que eles estavam ia embora. Na Gália, os druidas e as druidezas, eles possuíam um alto grau da faculdade de curar. As pessoas vinham de longe consultá-los, né, por conta dessa faculdade de cura que eles tinham, que a gente sabe que é o magnetismo. E na Idade Média, o magnetismo ele foi praticado por muita gente, principalmente pelos sábios. Aí vem Mesmer, que o magnetismo ficou exatamente conhecido com Mesmer, né? Ele fez vários exemplos com magnetismo, e um dos principais dele era a tina das convulsões, ou Beckett, não sei falar isso porque é em francês. Mas o que consiste isso? São duas garrafas cheias de água magnetizada, que elas geram uma corrente, né? E quer ver, ó? Deixa eu até mostrar. É isso aqui, é a tina das convulsões. E aqui dentro tem duas correntes de água que são magnetizadas, elas vão se mexendo ao mesmo tempo. Vocês não dá para ver, mas nessas barras aqui, ó, eu tô apontando, mas vocês não veem. Tá vendo que tem uma, duas, três, aqui, ali, acho que é a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem 7, eu acho, alças, né? Não essa parte que tá aqui amarrada como se fosse um nó, mas essa parte de ferro que vem lá de cima.
Então, o que as pessoas faziam? Elas encostavam isso no lugar que precisava ser curado. Então, se estava com dor no ombro, encostava no ombro, dor na perna, encostava na perna, e assim por diante. Então, aqui foi onde o magnetismo ficou famoso, com Mesmer, né? Que começaram realmente os estudos científicos a partir disso. E o Mesmer, olha que interessante, ele admitia a existência de uma força magnética que se manifesta através do fluido universalmente distribuído, que é o nosso fluido cósmico, o nosso não, né? Mas que é o fluido cósmico universal. Então, ele já tinha a ideia que alguma coisa acontecia dentro desse fluido, que ele era universal, que ele se distribuía de alguma maneira, ele ainda não sabia como, mas ele já tinha a ideia de que isso acontecia. Isso se insinuava nas substâncias dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas às do ímã. E esse fluido, sob controle, poderia ser usado como finalidade terapêutica. Então, foi aí que ele criou, vou voltar, a tina lá que as pessoas seguravam e melhoravam, ficavam curadas das doenças, né, pelo magnetismo que a água produzia. E aí, depois, teve o Marquês, os nomes são tão complicadinhos, mas lê aí, pessoal, teve o Marquês de Fournes, sugestões tranquilizadoras aos magnetizados e o estado sonambúlico, né? Então, mais uma vez, trabalhando com magnetização. E aí, na Alemanha, tinha o padre Gassner, que ele levava os pacientes ao estado cataléptico, né? Que é aquele estado que, aparentemente, a pessoa tá dormindo no sono profundo, os sintomas vitais, eles são todos bem baixinhos. Se for ver, medir a respiração, medir o batimento cardíaco, tá tudo muito devagarzinho, parecendo até que a pessoa tá morta, né? Então, levava os pacientes a esse estado cataléptico, tudo através da magnetismo. O La Fontaine começou a magnetização das sessões públicas. Aí vem Charles Richaud no estado hipnótico, né, que é um estado fisiológico normal, a pessoa não muda o estado fisiológico dela, mas a inteligência se encontra apenas exaltada porque a gente entra no subconsciente, enfim, uma série de coisas, mas isso vem através do magnetismo. E nesse meio tempo surge o Kardec, né, dentro dessa história toda de magnetismo, com as mesas girantes. Foi quando ele tomou conhecimento do magnetismo, pelas mesas girantes. E aí o Kardec fala, na edição de março da Revista Espírita, que o magnetismo, ele preparou o caminho do espiritismo, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxtase, das manifestações espiritistas. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Então, é impossível falar de espiritismo sem falar de magnetismo. E na Gênese, ele fala que todas as curas desse gênero são variantes do magnetismo, diferindo pela potência e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. É o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico, e o efeito está subordinado à sua qualidade e circunstâncias especiais. Então, se a gente pensar nas curas que Jesus fazia, né, isso tudo era através do magnetismo. E quando Jesus colocou saliva no chão, ali e fez um barrinho, né, com aquela saliva, colocou no olho do cego e o cego voltou a ver, é manipulação do fluido. Em todas as vezes, né, sempre foi a manipulação do fluido, que isso é o magnetismo. E aí, olha que coisa interessante. O passe, ele vem sendo estudado e praticado no mundo inteiro sobre várias nomenclaturas diferentes, né? Então, tem a magnoterapia, a fluidoterapia, a bioenergia, a imposição das mãos, que eu acho que é o mais famoso de todos, né? Tratamento magnético e a transfusão de energia psi. Então, são vários nomes que são dados pro passe, que no final das contas tem o mesmo objetivo, né? Fazer a pessoa
se sentir melhor. E aí eu fui buscar sobre as imposições das mãos, porque me ocorreu a ideia de que todas as religiões, independente do nome que se dê, eles dão a imposição da mão. Então, na Igreja Católica, o padre abençoa. Quando tem um casamento ou um batizado, né, o padre pede para as pessoas elevarem as mãos, ou seja, a gente abençoando quem está ali no altar casando ou sendo batizado, né? Então, tudo isso é magnetismo, é energia, e todas as religiões usam de alguma maneira, né? Então, a Igreja Católica, ela usa nessas ordenações, nas curas. A Igreja Evangélica também, quando o pastor fala, abençoai, levanta a mão e abençoai, é a mesma coisa. E aí tem uma diferença, né, da Igreja Batista, que eles fazem muito isso após o batismo também, todo mundo manda energia positiva, e a Igreja Pentecostal, né, então, nas orações pela cura e pela fé. E aí a Igreja Messiânica, que é conhecido como Jorém, que também eles acreditam que vai canalizar a luz divina para o corpo de outra pessoa, com o intuito de purificar o espírito e conduzir à felicidade. Né? O mormonismo também utiliza para curas, para conferir os cargos na igreja, para dar bênçãos específicas. No espiritismo a gente chama de passe. Tem o reiki, que também vai canalizar toda essa energia pela imposição das mãos. E olha que coisa muito legal, que eu não sabia disso. Desde 2018, o SUS usa isso, o SUS no Brasil, como terapia alternativa. SUS Carry é o Sistema Único de Saúde, que é público, todo mundo, o povo todo pode usar, você não precisa ter um insurance para usar isso. E então o governo já liberou a imposição das mãos como uma alternativa, né, complementar de saúde. E aí eu fui pesquisar, então isso começou em 2006, teve muita briga, os médicos queriam, outros não queriam, mas no final das contas, né, com a influência do espiritismo e principalmente dos médicos espíritas no Brasil, eles conseguiram colocar como a imposição de mãos como uma prática integrativa e complementar. E aí, por curiosidade, tem aqui algumas não, tem todas, né? Então, acupuntura, então, Ayurveda entra aqui, fitoterapia, os florais, homeopatia. Para mim, homeopatia é uma curiosidade, porque para mim não era uma terapia alternativa, né? Porque é estudado na medicina, na faculdade de medicina, mas está aqui a imposição das mãos, o reiki está aqui embaixo também, né? Quiropraxia. Então, isso tudo é aceito pelo SUS como ajuda terapêutica para a comunidade. E a imposição de mãos está lá fazendo o papel. Aí, Emmanuel, ele define os pás. Alguma pergunta, gente? Está muito rápido? Não, tudo certo? Emmanuel, ele define os passes como uma transfusão de sangue, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. Nós, o passista, recursos orgânicos do reservatório limitado, e os elementos psíquicos, são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, o passe tem o reservatório limitado, no caso eu dando passe, então eu tenho o meu limite para isso, e tem toda a força da espiritualidade que a gente sabe que não tem limite. E o André Luiz, o mecanismo da mediunidade, ele fala que como gênero de auxílio invariavelmente aplicável sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe. Né? O sem contraindicação, eu acho que
é o que está fazendo lá no SUS, né? Vai ajudar sempre esse processo de imposição das mãos. Eu lembro uma vez, eu era muito pequena, eu devia ter não mais do que 5 anos, e aí meu pai colocando a gente para dormir, era eu e minha irmã, né, dormindo no mesmo quarto, ela mais nova, e aí a gente sempre fez a prece junto, aí eu falei para o meu pai, hoje eu vou te dar paz. E o meu pai sentou, fechou os olhos, eu até achei, né, que ele fosse falar, menina, não vamos brincar com isso e tudo mais. Mas não, ele sentou, fechou os olhos, ficou na posição de concentração. E eu lembro, eu menina assim, esticando as minhas mãozinhas para ele, né? E eu não sei mais da sensação, eu não lembro da sensação. Eu lembro da surpresa do meu pai aceitando o passe, não brigando comigo, mas eu tenho certeza que ali eu mandei energia para meu pai, né? Porque, como fala Kardec lá no começo, é doação de alma para alma. E aí realmente não tem efeito colateral. E aí, aprofundando um pouco mais, né? O que é o passe, como que isso funciona, André Luiz, ele traz para a gente, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. Se vocês puderem ler, gente, é um capítulo bem interessante. Que o passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. Ou seja, se é campo celular, é matéria. Então, a energia vem do fluido cósmico universal, os espíritos recolhem isso, tem o passista, que vai ser o canal condutor, isso vai chegar no meu perispírito, eu vou usar a linha aqui, ó. Então, eu, passista, recebo a energia do plano espiritual, vou conduzir como um canal para ela recebe no perispírito dela, que vai receber no corpo dela e tem a capacidade de mudar o campo celular. Faz sentido? Olha como uma coisa é grande, olha como uma coisa é complexa. E aí, André Luiz, que a gente precisa renovar o pensamento. E tudo vai se modificar conosco. A gente vai falar lá mais na frente da atitude de quem recebe o passe. Né? Se eu tô aqui, a Aline me dá o passe, mas eu tô aqui xingando o meu irmão, pensando que o cachorro fez no seu... Então, assim, a gente tem que modificar o nosso pensamento, né? Sair dessa postura de quem recebe, tá ali recebendo e realmente buscar a energia que a gente precisa, renovando o nosso pensamento. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a missão, a emissão e a recepção. Então, quem dá e quem recebe, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Não vai, gente, você pode tomar 1000 passes. 1000 passes, se você, vou falar de mim, se eu não modificar a minha característica interior, o meu pensamento, eu que brigo por tudo, se eu não modificar essa raiva que eu tenho em mim, não resolve, eu vou ter que tomar mais 1000 passes e eu vou continuar exatamente na mesma posição que eu estou hoje. A mente reanimada rega vidas microscópicas que servem no templo do corpo, edificando as valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, aqui, qual que é a ideia? É a postura de quem recebe. De ter uma postura de fé, uma postura de ajudar a si mesmo, ajudar a mim mesmo, de buscar o melhor que eu posso, vigiar os meus pensamentos, né? E receber aquilo como energia curadora para o meu corpo, que vem através do perispírito. O passe ele é feito através das mãos. Mas aí vamos pensar o seguinte, gente, eu li em algum lugar, não deu tempo aqui para colocar, precisa dar mão? Não. Não, porque os espíritos, eles não dão passe pelas mãos, os espíritos, eles vêm normalmente um jato de luz que vem do peito. A gente não tem esse potencial, tá? Então, a gente precisa lá colocar a nossa mãozinha só para ter o vaso, porque é magnetismo, né? Energia, eletricidade, só para ter
o vaso condutor. Então, a gente precisa colocar a mão. Mas, pensando nos espíritos mais evoluídos, sai daqui, ó. Às vezes sai aqui do frontal, né? Sai do pensamento. Então, tem o passe magnético, que o passista, ele vai ministrar somente os seus recursos fluídicos, né? Mas, para isso, tem que ser uma pessoa muito consciente do que está fazendo, muito consciente, que tem estudado muito, que saiba manipular os fluidos, porque normalmente não é assim que faz. Normalmente a gente usa o misto, que eu já chego nele. Aí tem o espiritual, que os espíritos utilizam os recursos, né? É o espírito que dá. Por exemplo, se você está num momento de muita aflição e você vai orar, você recebe um passe. E ali você está recebendo o passe espiritual, é o seu anjo da guarda, possivelmente, ou alguns benfeitores estão ali dando esse passe em você. Então, não tem intermédio de outra pessoa. E o passe misto, que é esse que a gente dá nas reuniões públicas, né? Então, através de mim, um canal, eu recebo a energia e eu passo a energia, o passe misto. Por que precisa, né, de mim, no caso, esse canal? É pela energia mais animalizada, mais material que a gente ainda tem. Por isso que nas reuniões aqui, espíritas nossas, né, dos encarnados, a gente tem muito, muito desencarnado, isso está nos livros de André Luiz, porque esses espíritos ainda não conhecedores do que acontece depois da vida, depois da morte, eles ainda precisam dessa energia mais material, eles precisam dessa energia de bando, de aconchego humano. Então, é por isso que os espíritos trazem aqui para energias e reuniões da Terra, e não só para as reuniões do plano espiritual, porque ainda precisa desse nosso fluido mais animal. E aí, existem algumas técnicas, né, de como fazer o passe. Então, tem o longitudinal, que é considerado o mais comum. Através desse movimento, a gente desloca com as mãos entreabertas, porque a gente está tirando a energia. Então, mão aberta, joga para trás. Mão aberta, joga para trás. Aí tem a imposição das mãos que simplesmente, normalmente aqui no coronário, né, que a gente vai pegar o chakra e mandar a energia para esse chakra coronário, e aí o chakra vai dispersar energia para todo o resto do corpo. Deixa eu ler aqui, ó. Essa técnica, que pode ser aplicada em qualquer região do corpo, tem como característica principal fixar novas energias. Então, primeiro a gente limpa no longitudinal, e depois a gente fixa novas energias, além de dispersar as energias nocivas. Tudo depende da força moral do médium e de seu estado emocional. Além disso, a sua aplicação muito demorada pode gerar uma grande concentração de fluidos que pode ser prejudicial ao receptor. E é por isso que não é recomendado, na imposição de mãos, ficar muito tempo em cima de um chakra só, né? Porque pode concentrar muito fluido ali, e realmente a pessoa fica o encarnado fica indisposto. Então, tem o passe transversal, que é onde transversalmente a gente vai tirar a energia. Sopro curador. O sopro curador, quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, a gente estava numa festa de família, uma reunião de família, minha avó teve um desmaio. E, enfim, né, ficou aquele burburinho ali, a gente tentou afastar o máximo que a gente podia. Eu sei que eu vejo a minha tia, que é uma médium, soprando aqui a testa da minha avó. Enfim, passou, no final das contas, a gente viu que minha avó ali era o começo do câncer, né? Onde a gente descobriu ali o começo do câncer da avó. Mas tudo seguiu como tem que seguir. Foi realmente um desencarne muito lindo. Mas aí, voltando ao sopro, aí eu, menina curiosa, fui perguntar para minha mãe, mãe, você viu aqui? Depois, né, que tudo acalmou.
E aí minha mãe riu, porque não era para a gente ter percebido. Ela falou, esse é um tipo de mediunidade que a gente chama do sopro curador, né? Não é todo mundo que tem, não é todo médium que tem. E o médium que tem isso precisa estar muito sadio emocionalmente, habituado a falar ao bem, manter a mente reta, interessado sempre auxiliar, né? Porque é uma coisa muito... É rápido, é uma coisa muito rápida, muito... Como é que eu posso falar? Eu acho que a melhor determinação é essa, é rápido, o efeito chegou ali como se fosse um toque no screen do celular. E aí a gente tem o autopasse, né? Quando a gente se automedica magneticamente, fluidicamente. Tem a irradiação, a distância ou as vibrações, que a gente tem muito, muito, muito poder. Jesus já falou, quando vós estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, 2 pessoas, Jesus está aqui hoje comigo e com a Aline, né? 2, igual a internet, a tecnologia. Então, 2 pessoas reunidas já têm espíritos em volta. Uma pessoa vibrando no bem já tem, mas eu digo assim, quando tem a reunião, quando tem o feixe magnético, quando tem essa união toda, é forte. Então, é por isso que nesses momentos de vibrações coletivas, a prece alcança, a prece chega lá, porque realmente é forte, né? É o poder do todo. E água fluidificada, que não é um passe, mas é magnetizada também com a medicação que a gente precisa. E olha que coisa interessante, né? Vamos pensar numa reunião lá com inúmeros copinhos de água fluidificada, cada um tem a medicação que eu vou precisar, que a Aline vai precisar para ela, e assim por diante. Isso tudo pensando em magnetismo. E aí a postura do passista, né? Precisa ter tá com saúde e ter boa disposição. Então, se a pessoa tá num dia muito cansado, dor de barriga, enfim, se sentindo indisposto, começando um resfriado, não vai dar paz naquele dia. Precisa manter a higiene, né? A gente tá falando de higiene física mesmo, desodorante, escovar o dente, porque como a gente vai estar emanando o fluido para a pessoa e a gente também chega perto da pessoa, o nosso odor vai junto, né? O nosso cheiro vai junto. Também não é para ter perfume, não é para ter perfume, não é para ter muito produto no cabelo, nada. Ficar o mais neutro possível, porque o cheiro chega. E tem as pessoas que são muito mais sensíveis, né? Então, o cheiro realmente vai chegar ali até a pessoa, então até para não incomodar. Então, ter uma boa alimentação sem excessos, né? Principalmente a carne, que ela demora mais para digerir no organismo. Então, fica pesado e os espíritos têm dificuldade de auxiliar porque o corpo está no movimento pesado de digestão, né? E abolir qualquer vício de qualquer natureza. Deixa eu ver aqui. Espiritualmente, manter sempre esse sentimento fraterno, a busca da fé, da reforma íntima, buscando um equilíbrio profissional e tendo a perseverança e a consistência no trabalho, né? Eu não posso querer dar passe hoje, eu estou aqui, mas aí 2 dias eu não venho simplesmente porque eu não quero, e depois, então, a gente precisa ter a perseverança e a constância no trabalho dentro daquilo que a gente está buscando. E intelectualmente a gente precisa conhecer, precisa estudar para saber, ter noções de anatomia, fisiologia, para a gente poder entender o que a gente está fazendo. E aí André Luiz pergunta, e este poder, o de curar, pode ser transmitido? O poder não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo, sim, a gente pode transmitir. Né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Eu estudei um pouquinho, então eu estou transferindo o que eu estudei para vocês. Então, gente, é fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, e eu vou colocar o emocionalmente dentro do espiritualmente. A gente precisa estar bem com a gente mesmo. Não adianta brigar com o marido, chutar o cachorro, xingar no trânsito, chegar aqui, respirar fundo e achar que está pronto para dar passe, porque não é assim. Né? É por isso que eles pedem o silêncio na casa espírita,
porque tem todos os espíritos aqui já reunidos, mantendo o ambiente. É por isso que eles pedem para a gente não chegar em cima da hora, pelo menos, no mínimo, de 15 a 20 minutos antes, para a gente ter esse tempo de respirar, de deixar o dia lá fora, né? Da gente realmente estar presente aqui naquilo que a gente vai fazer. E tem a postura do paciente, aquele que recebe. Então, é preciso ter fé, né? Para a gente se tornar receptivo dentro daquilo que a gente está recebendo. Merecimento, porque eu estou lembrando aquele caso de 10ª vez, né? Era uma pessoa que estava indo buscar o passe e por 10 vezes eles fizeram o tratamento completo de passe. Então, o que é isso? Eles tiram, né, o que está ruim, o que está pesado, eles afastam os obsessores, conversam com os obsessores, mas a pessoa em si não muda seus hábitos. E aí volta e recebe mais um tratamento. Então, depois de 10ª vez, a pessoa estava por ele mesmo. Os espíritos, né, deram um passe para aliviá-lo, mas não o tratamento completo, né? Porque agora ele que tinha que ter o merecimento de fazer essa mudança interna para conseguir, depois de 10 vezes que ele recebeu e não aproveitou, para conseguir receber de novo. E a necessidade, porque a gente acha que muitas vezes a gente quer ser curado, né? Mas a nossa cura emocional e espiritual está em passar por aquela situação. Seja de um câncer, seja de um aborto, seja de uma doença física, seja a perda de um filho, seja o que for, isso vai curar a nossa alma emocionalmente, passar por aquela situação. Não é por causa disso que a gente não pode receber e deve receber amparo espiritual, sempre. Né? Mas a cura, que muita gente pede a cura, aquela doença tem algum propósito. Você pode pedir a cura, a gente deve pedir a cura. Mas se a gente vai receber ou não, depende do nosso merecimento. E fisicamente, a pessoa que vai receber o passe, né? No dia do passe, evitar qualquer vício de qualquer natureza, uma alimentação também mais leve, boa disposição, higiene adequada, se tiver com alguma doença contagiosa, ainda mais agora, né, em tempo de Covid, não vai. Então, precisa ter esses cuidados mais físicos. Aqui, por exemplo, a gente, né, hoje estamos eu e a Aline, mas a gente terminando aqui, a gente vai higienizar a sala toda, tirando qualquer vírus físico mesmo que tem aqui, né, enquanto a sala vai ser higienizada espiritualmente pelos mentores. Aí a gente vai falar dos plexos dos centros de força. Então, assim, o plexo, ele tá, deixa eu pegar uma foto. O plexo, ele tá situado no corpo, tá? O plexo, ele é um conjunto de músculos, nervos, vasos sanguíneos do corpo, é físico. Então, a gente tem 5, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico e o gástrico. E tem os centros vitais, os centros de forças, que esses estão no perispírito, não é corpo, é perispírito. Que tem o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, aí desce o esplênico, o gástrico e o genésico. E esses 4 plexos do corpo físico se conectam com esses 7 centros vitais do perispírito. Então, como que acontece? A energia espiritual vem através do perispírito e vai para os centros vitais. Do centro vital, chega no plexo, que aí é corpo. Lembra que a célula muda o micro-organismo muda a célula, o passe muda a célula? Então, aí vai para o plexo, que é corpo, verificar se tem alguma doença e modificar as coisas como um todo. Então, tudo é espiritual, mas para o corpo físico receber. Vou voltar aqui e ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Isso, centros de força são receptores da energia cósmico-espiritual, eles alimentam esse metabolismo espiritual e dessa vez, assim sendo alimentado, eles vão passar para os plexos. Pensando tudo que sempre,
né, encadeando uma correia. Uma correia. Aqui, mais uma curiosidade para a gente também, que a gente está falando das principais glândulas endócrinas, e elas estão no mesmo lugar que os plexos. Então, a glândula pineal, né, que é responsável por inúmeros hormônios do corpo, ele está no coronário. A glândula tireoide, enfim, o timo está aqui no cardíaco, eles estão bem, todas as glândulas endócrinas que a gente precisa para subsistir, eles estão ligados a esses pontos que são os chakras, que a gente chama de centro vital ou força de energia. Tá? Então, aqui eu achei bem interessante para a gente ver, né? O pâncreas está ligado ao esplênico, o gástrico aqui que está ligado ao diafragma, o suprarrenal, os ovários e os testículos, né? Que estão ligados, opa, passei demais, ao genésico, e assim vai. Então aqui, deixa eu ver se eu tenho tempo, que eu tenho um pouquinho. Vai falar sobre o centro coronário, que esse é o principal, é onde recebe a energia e ele vai distribuir para todo o resto do corpo, tá? Ele vai assimilar os estímulos do plano superior e ele é responsável pelo todo o metabolismo orgânico, a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Então, esse centro aqui, a gente desencarnando, porque a gente sabe que é perispírito, né? Então, isso aqui, tudo que a gente está falando é perispírito, não é corpo. A gente desencarnando continua com a gente. E ele ainda vai supervisionar os outros centros interligados neles mesmos. Tá? Eu estou assim passando, gente, isso tudo a gente já viu, mas é só para a gente ter uma noção agora dos centros. Aí tem o cerebral, que ele é contínuo coronário, ele vai governar o córtex encefálico, na sustentação dos sentidos na vida, as glândulas endócrinas e do sistema nervoso. O laríngeo controla a respiração e a fonação. O cardíaco dirige a emotividade e as forças de base. O esplênico para as atividades do sistema hepático. O gástrico para a digestão e absorção de alimentos. O genésico é um guia de modelagem de novas formas ou estabelecimento de estímulos criadores. O genésico não necessariamente tem só a ver com o sexo, mas é a energia criadora de uma maneira geral. Eu não coloquei aqui, mas tem um slide, eu vou mandar depois no grupo, que está falando do emocional, como que afeta em cada uma desses. Então, tristeza é pulmão, é mais... a raiva é o gástrico, né? Que a gente não digere. Eu vou mandar isso para a gente. Como que as emoções, elas também estão ligadas a cada um desses plexos e desses centros vitais. E aqui agora eu acho que eu cheguei onde o que para mim é o mais importante disso tudo que eu pesquisei para vocês, que é o pensamento. A gente ainda na Terra não tem a noção real de como o pensamento ele é importante, mas tudo é pensamento. E tudo é gerado e criado e mantido em cima do pensamento. Então, Emmanuel, no prefácio do livro Sinal Verde, ele fala: todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, ou seja, nosso oceano e o oceano das outras pessoas. Estamos todos juntos nesse oceano de ondas mentais e dos espíritos, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não,
Afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos para a tranquilidade no sustento e o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Então, aqui está falando que a gente vive num mar, num emaranhado de energias, de vibrações e de pensamento. O meu, os nossos e dos espíritos. Então, a gente vai se conectar à faixa mental que a gente tiver mais adequado naquele momento. Então, se eu tô com raiva, eu não vou me conectar a uma faixa de luz, a uma faixa de amor, né? Eu vou me conectar à mesma sintonia que a minha. E é assim que os espíritos nos acham, que os espíritos nos selecionam, mas assim, que eles nos acham, porque é tudo vibração, é tudo conexão e é tudo pensamento. Então, tá tudo nessa maneira conectada. Eu não vou ler tudo, aqui também fala sobre no domínio da mediunidade, né? E aí ele fala, vou pegar só os itens grifados, tá? Da energia atuante do próprio pensamento, que o pensamento vai estabelecer o ambiente físico que a gente vai estar. E esse pensamento é uma espécie de plasma que sai incessantemente de nós. A gente quer não pensem na maçã. Acabou. Já foi, já está lá, forma pensamento da maçã. E a gente faz isso o tempo todo, conscientemente ou não. E esse pensamento está sempre sob o comando dos nossos próprios desígnios. Então, a gente pensa e dispensa a todo momento. Os sinais dos nossos pensamentos, de atividades e obras, sendo a consciência de um núcleo de forças. E toda percepção que a gente tem é mental. A influência dos encarnados, né, é muito grande através desse pensamento, e o pensamento espalha nossas emanações em toda parte a que se projeta. Então, gente, como é que sabe quando você conhece uma pessoa e você fala, gostei dessa pessoa, tem alguma coisa errada com essa pessoa? Porque a gente está percebendo o pensamento, a gente está percebendo o fluido, a conexão, o magnetismo, né? Isso tudo vem através dessa percepção. Mas o pensamento é o que conecta os nossos fluidos uns aos outros e magnetiza, né? E faz essa ponte, essa conexão. E aí no livro dos espíritos, e aí no livro dos espíritos, 457, podem os espíritos conhecer nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chego a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe poderia dissimular. Então fala que é mais fácil esconder do encarnado, né, qualquer tipo de pensamento, que de um desencarnado. E aí, a 459, os espíritos interferem em nossos pensamentos muito mais do que a gente imagina, né? Que, na verdade, são eles que nos dirigem os pensamentos. Então, mais uma vez, se eu estou vibrando no bem, eu me aproximo dos espíritos bons, eu tenho essa direção de pensamento dos espíritos bons. Agora, se eu estou vibrando no mal, na raiva, na reclamação, na pirraça, eu me afinizo com esses espíritos não tão bons e vou vibrar na mesma vibração que eles, atraindo os pensamentos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam ao que, pelos seus desejos, os chamam. Então, como que a gente chama os espíritos bons ou os espíritos maus através dos nossos pensamentos? Haverá no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? No pensamento. É onde a gente é livre para a gente fazer o que a gente quiser. Daí a importância. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas a gente sabe que ele também
é limitado pelos espíritos, né, de alguma maneira, mas o meu pensamento é livre. É responsável o homem pelo seu pensamento perante Deus? Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou o absolve segundo a sua justiça. Na verdade, a gente também nos condena ou nos absolve em cima do nosso pensamento. Deixa eu ver como é que é de tempo. Tá, e aqui a gente está falando da Gênesis, capítulo 17. Mais uma vez eu vou pegar o que está em negrito. 17 não, desculpa, 14. O veículo do pensamento. Através do pensamento, imprimem direção, aglomeram, combinam ou dispersam, tanto forma e cor, mudam as propriedades dos fluidos de acordo com leis específicas. Tais transformações ocorrem pela vontade, o que também pode resultar de um pensamento inconsistente. Basta que pense em algo para que se produza. O pensamento atua sobre os fluidos como o som atua sobre ar. Permitido aos espíritos que eles leiam os nossos pensamentos como se lê num livro. Pensamentos maus, gente, isso aqui é tão importante, eu vou falar de novo, ó. Vamos prestar atenção, os pensamentos maus, mesmo que eles não se exteriorizem, eu só pensei, tá para mim, eles vão viciar os nossos fluidos, causando ansiedade, mal-estar e assim por diante. Então, se eu estou acostumada, eu não faço mal, eu não falo maldade para os outros, mas se eu estou acostumada a ter pensamentos maus, eu estou causando distúrbios em mim mesma, né? Lá nos plexos todos e nos centros de forças, eu estou causando distúrbio. Então, vamos pensar positivo. E a gente tem os fluidos que a gente sofre todos os dias pela nossa irradiação do pensamento. Aqui, mais uma vez, ele está falando, né, dessa instabilidade de pensamento. Isso daqui já deixa eu ver uma coisa, Mensageiros, capítulo 57. Então, eu acho que está fresquinho na cabeça de todo mundo, porque a gente leu, né, como livro de férias. Então, aqui está falando de uma reunião espírita de encarnados, né? E os desencarnados vieram, os espíritos do bem vieram para ajudar nessa reunião espírita. Então, aqui está falando da dificuldade que eles têm em nos orientar, nós encarnados, porque a gente não consegue se concentrar. O nosso pensamento dispersa, a gente não consegue se manter ali em oração, em atenção, em vigilância, e com isso a gente perturba a corrente vibratória. Lembra que todos os pensamentos é um mar de emoções, é um mar de vibração, está tudo engatilhado, né? Então, se eu não consigo me concentrar, eu também estou prejudicando todo o meu entorno. E aqui ele está falando que alguns de nós, encarnados, ficam extremamente irrequieto, né? Se mexem em demasia. Alguns que têm já os conhecimentos doutrinários se fazem irresponsáveis, não cumprindo o que precisa cumprir, além das imagens mentais que eles precisam estar atentos para modificar as nossas imagens mentais. Eles precisam acordar algumas pessoas que estão dormindo, né? E aqui ele está falando realmente do nosso problema de concentração. E fala que essa boa concentração, ela exige uma vida reta, que não adianta a gente estar só aqui agora, eu vou me concentrar, se eu não tenho uma vida reta no meu dia a dia. E aqui em branquinho, ó, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservação interna, dos conselhos de perfeição cedidos ao outro, que poderão consertar os momentos fugazes de serviço espiritual. Então, se a gente não vigia, se a gente não cuida da gente, do nosso pensamento, da nossa conduta moral fora, o que a gente vai poder fazer aqui?
Então, é indispensável o trabalho preparatório mental antes de qualquer reunião. E aqui ainda eles falam que muitas vezes também tinha um grupo de desencarnados e que o suporte magnético do passe foi visto muito mais, tendo muito mais efeito em todos os desencarnados do que teve efeito nos encarnados, porque estava muito difícil de penetrar na gente encarnados. E muitas vezes, se não é pelo devotamento dos benfeitores, a gente não tem a reunião. Eu digo assim, tem mecânica, né? Tem materialmente. A gente está aqui falando, abrindo a boca, mexe a mão e acabou. Mas eu digo assim, da emanação de fluido, de sustentação, a gente não tem. Então, é extremamente importante a gente vigiar o nosso pensamento. Eu tinha mais uma nota aqui que não apareceu, que no final das contas, o que então é o passe? É o pensamento e a boa vontade. Então, é o pensamento sendo conduzido para aquilo que eu preciso e a boa vontade em mim, em me tornar melhor do que eu sou, e a boa vontade de querer ajudar o próximo na doação. É isso, pessoal, que eu tinha para falar por hoje. Ana Lúcia, Manuel, vocês que são os teachers, vocês querem falar alguma coisa, complementar, me ajudar? Olha, de minha parte, em primeiro lugar, meu boa noite a vocês e dizer que achei excelente a sua exposição. Realmente tem alguns aspectos, né, que a gente aborda quando expõe esse tema sobre passe, magnetismo, transmissão de fluidos, né? Mas nada que, digamos, possa acrescentar algum conceito novo a tudo que você falou. Pelo menos da minha parte, eu não teria nada a acrescentar, só parabenizar você. Gi, Diga. eu também gostei muito da sua aula, muito bem pesquisada, muito bem preparada, e você sabendo direitinho do que estava falando, deu o recado com perfeição, recado que nós devemos guardar no nosso coração, porque como ficou bem claro durante a sua exposição, a qualidade dos nossos pensamentos é fundamental. Então, pensamento e consciência desperta, igual reforma íntima, é a que vai estruturar a nossa vida no dia a dia. Então, são informações que nós precisamos estar sempre lendo e relendo para que possamos nos ajudar e, indiretamente, ajudar também aqueles que convivem conosco. Parabéns. Foi o que a Ana falou outro dia, né? Que quando a gente prepara a aula, a gente realmente estuda, se empenha. E é verdade, dona Lúcia, quando a gente estuda, a gente fala com mais propriedade do que a gente está falando, né? Então, agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Obrigada, Geice, de não poder ter dado a aula. Vamos levar muito a sério a nossa reforma íntima. Muito bom. Eu vou mandar depois no grupo aquilo que eu falei para vocês dos sentimentos, como que eles estão associados também aos plexos. Isso, a gente pode encerrar, então? Vamos lá. Então, tá bom. Tabata, você faz para a gente a prece? Ou tá tossindo? Não, tudo bem. Então vamos fechando nossos olhos.
acalmando nossos corações, depois dessa aula linda da Gi, que a gente possa levar nossos pensamentos para coisas boas, pensamentos positivos, emanando muita energia, como a Gi explicou aqui para a gente hoje, e como que a gente pode mudar no nosso dia a dia, e como que a gente pode fortalecer essa energia boa transmitindo para as outras pessoas através do passe. Que possamos continuar com esse centro e esse grupo, sempre se aperfeiçoando, estudando e aprimorando, que conhecimento é o que a gente precisa nesse momento. Agradecemos a presença de todos, da equipe espiritual que nos acompanha e de todos aqueles que não puderam estar presentes, mas que estão sim em pensamento na nossa reunião de hoje. Que assim seja. Amém. Boa noite, pessoal. Eu esqueci de falar. Boa noite. Eu fiz o curso de passes lá na Mansão do Caminho, aqui que está a câmera, né? Lá na Mansão do Caminho, e eles pedem para a gente ler esses 2 livros, tá? Então, Legal. aqui é curtinho, a Aline que está aqui, ela vai ganhar primeiro hoje, né? Mas aí a gente reveza entre a gente para a gente poder ler. Legal, gente. Obrigada. Bem feito, muito obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, uma boa semana para vocês. Boa Fiquem com Deus. noite. Boa noite. É.